São 2h01 da manhã. Caracas, Venezuela, 3 de janeiro de 2026. Se tivesse olhado para o céu naquela noite, teria visto algo incomum. Uma lua de lobo, uma superlua brilhante que iluminava a cidade. Mas lá embaixo, na terra, o inferno estava prestes a ser desencadeado. De repente, grande parte da cidade se apaga. Não é uma daquelas falhas de manutenção habituais, é uma sabotagem local. Em Washington, a milhares de quilômetros, um comando cibernético acaba de pressionar Enter. E então o som, não o som dos motores, mas o som da invasão do ar. 7 detonações massivas sacodem os alicerces da capital, da base aérea La Carlota e do Forte Tiuna. Os vidros vibram, os alarmes dos carros disparam na escuridão. Para o cidadão comum é o caos. Para o homem que dorme no bunker mais protegido da América Latina, é o fim. Isto não é uma invasão. Não se viram tanques cruzando a fronteira, não se viram desembarques nas praias de La Guaira. Isto é uma cirurgia a coração aberto, realizada com um bisturi de 150 aeronaves e a equipe de homens mais letal dos Estados Unidos. As famosas Forças Especiais Delta, que para muitos só existem nos filmes. Bem-vindos à Operação Resolução Absoluta, a noite em que as forças dos Estados Unidos invadiram um país a mais de 2.500 quilômetros para capturar um único homem. Para entender como tiraram Nicolás Maduro da cama de madrugada, primeiro precisamos entender parte do engano que foi vendido ao mundo. Durante meses, o mundo viu os porta-aviões, o United States Ship Gerald Air Force, o United States Ship Ayotzinapa, eles estavam lá, visíveis no Caribe, uma quarentena naval. Todos os olhos, todos os radares russos S-300 e todos os satélites chineses estavam olhando para o mar, estavam olhando para a marinha. E esse foi justamente o truque de distração. Enquanto Maduro vigiava a costa e aos poucos ia se acostumando com a presença dos navios e aviões rondando as costas, a CIA já estava dentro da casa dele, literalmente. Desde meados de 2025, uma equipe, uma de inteligência humana, havia infiltrado o círculo de segurança mais íntimo de Nicolás Maduro. Eles sabiam a que horas ele dormia, sabiam a que horas ele comia, sabiam, incrivelmente, até os hábitos dos seus animais de estimação. Ao mesmo tempo em que a infiltração de inteligência acontecia, em algum lugar secreto dos Estados Unidos, a Força Delta não estava olhando mapas, eles estavam treinando, em uma réplica exata. Eles fizeram uma réplica idêntica da residência de Nicolás Maduro em Fuerte Tiuna, tijolo por tijolo. As forças especiais percorreram esses corredores milhares de vezes durante meses. Eles podiam fazer isso de olhos vendados, podiam fazer isso dormindo. Eles sabiam que Nicolás Maduro, paranoico, trocava de cama toda noite. Sabiam que usava guarda-costas cubanos, mas naquela noite sabiam exatamente em qual quarto ele dormia, a que horas dormia. Não sabiam. O plano era ousado, quase suicida. Pousar no coração militar mais denso da Venezuela. Forte. Tiuna não é apenas um quartel. É uma cidadela defendida por sistemas antiaéreos russos de última geração. Como é que helicópteros entram lá sem serem abatidos? É aqui que entra a tecnologia que separa uma superpotência do resto. Voltaremos às 2A. O céu venezuelano estava protegido por uma rede letal. Sistemas russos, S-300BM, radares chineses, drones iranianos, Shahed. Um F-16 comum seria detectado e destruído em segundos. Por isso os Estados Unidos não enviaram F-16 e enviaram fantasmas. Caças F-30 e 5 Lightning II e F-20 e 2 Raptors cruzaram o espaço aéreo. Eles são invisíveis ao radar. A missão deles não era bombardear tudo, era cegar o inimigo. O sucesso da incursão não dependeu apenas da furtividade, mas de um ataque invisível ao sistema nervoso do regime.
O pilar tecnológico foi a guerra eletrônica. Liderado pelo IA-18G Growler, essa variante especializada do Super Hornet não busca alvos físicos, mas sim anular a capacidade de resposta do inimigo. Equipado com pods de interferência de última geração em suas asas, o Growler detectou e neutralizou cada radar e comunicação da capital, desligando as defesas aéreas em segundos. Sua intervenção foi o que abriu o corredor seguro, permitindo que a frota de assalto operasse com total impunidade. Enquanto os sistemas de vigilância venezuelanos só viam estática em suas telas, sob esse manto de confusão eletrônica, chegaram os Night Stalkers, o 160º Regimento de Operações Especiais, 12 helicópteros Chinook e Little Birds modificados. Voando rente à água a 30 metros sobre o mar, eles entraram pela costa como uma matilha de lobos silenciosos. Luzes apagadas e não era necessário, pois a superlua daquele dia, que vinha sendo esperada há semanas, iluminava o caminho para eles. 2h01 da manhã, os helicópteros chegam ao Forte Tiuna. Os guardas venezuelanos, atordoados pelas explosões de distração em La Carlota, olham para o céu. Mas a fúria não vinha das explosões, vinha do quintal dos fundos. Os operadores da Força Delta descem por fast rope, cordas rápidas caem diretamente sobre o telhado e os jardins da residência presidencial. A guarda pretoriana de Maduro tenta reagir a tiros, rajadas curtas, mas a diferença entre um soldado leal e um agente Delta que ensaiou a missão 100 vezes é de milissegundos. Os seguranças são neutralizados. Em segundos, a equipe avança para a estrutura principal e aqui eles encontram o último obstáculo, o bunker, portas de aço reforçado projetadas para resistir a bombas. Maduro, acordando com caos, corre e tenta chegar ao seu quarto do pânico, um cofre dentro do cofre. Os Delta tinham algo para isso? A inteligência os chama simplesmente de maçaricos gigantes, ferramentas de corte térmico exótico, capazes de derreter dobradiças de nível militar como se fossem manteiga quente. O presidente Donald Trump, assistindo de Mar-Lago via satélite, diria, depois tentou chegou até a porta, mas não conseguiu fechá-la a tempo. Às 2h05 da manhã, 4 minutos depois de tocar o solo, o homem forte da Venezuela, de moletom esportivo, desorientado, não houve negociação, não houve discurso heróico, simplesmente algemaram ele e sua esposa, Célia Flores. A extração foi talvez a parte mais perigosa. Eles têm o alvo, agora precisam sair do ninho de vespas. Um helicóptero recebe tiros do solo ao decolar, as balas atingem a fuselagem, mas essas máquinas são feras voadoras. O piloto mantém o controle e lá de cima vem a ira de Deus. Drones e veículos de escolta abrem fogo de supressão. Qualquer janela, qualquer telhado de onde se disparasse era eliminado instantaneamente. Às 2h20 da madrugada, os helicópteros saem da zona urbana e desaparecem na escuridão do Mar do Caribe às 3h29 da manhã. O Pentágono confirma que eles estão sobre a água, o alvo e as forças Delta estão a salvo. O helicóptero pousa no convés do United States Ship Iwo Jima, e é aqui que obtemos a imagem que definiria essa era. Donald Trump publica a foto e quero que a gente analise essa imagem, porque nada nela é por acaso. Vemos Maduro de pé, com as mãos algemadas, mas olha, o rosto dele. Ele está usando protetores auriculares industriais e óculos escuros totalmente opacos. Por que isso não é moda? Não é para proteger os ouvidos dele. É privação sensorial, uma técnica padrão de desorientação. Eles querem que o capturado se sinta sozinho, cego e surdo, que não saiba quem o pegou, onde está e o que vai acontecer. É a destruição psicológica imediata do ego, algo que Nicolás Maduro considera do tamanho dele mesmo. Também leva muitos coletes salva-vidas.
Um lembrete de que há apenas alguns minutos ele voava sobre o mar, pendurado entre a vida e a morte, e uma garrafa de água na mão. O tratamento humano básico misturado com a dominação total. Caracas amanheceu naquele dia com um vazio de poder. Délcia Rodrigues apareceu na televisão exigindo provas de vida, visivelmente apavorada. Padrino Lopes falou de traição, mas as tropas não se mobilizaram. A operação durou menos de 30 minutos em solo, sem baixas americanas, e fala-se de pelo menos 100 baixas entre as forças do regime venezuelano. Entre eles, a confirmar, alguns civis. Uma operação com precisão cirúrgica que aterrorizou os cidadãos inimigos dos Estados Unidos da América em todo o mundo. A Operação Resolução Absoluta não foi apenas uma captura, foi uma mensagem. Não importam os muros, não importam os antimísseis, sejam russos, iranianos ou chineses, não importa quão profundo seja o bunker. Se alguém se tornar alvo dos Estados Unidos da América, mais cedo ou mais tarde eles vão atrás dele, mesmo que seja necessário tirá-lo da cama às 2 da manhã. Eu sou Ari, e este foi o dia em que Maduro entendeu que não era brincadeira. Não vá embora sem se inscrever e deixar seu like. Até a próxima.